Marques Garcia caminhava pelo centro da cidade de Franca e naquela oportunidade não havia nenhum local de acolhimento para as pessoas com sofrimentos mentais. Essas pessoas eram intituladas loucas, né? E perambulavam pelas ruas e normalmente entravam em conflito com as crianças, com as pessoas que conviviam ali na cidade. E nessa oportunidade, o senhor José Marques estava no centro da cidade e crianças estavam atirando pedras em uma dessas pessoas, em um desses loucos que perambulavam pelas ruas. E o que acontece? Ele foi ali, se aproximou para poder intervir naquela situação e, de repente, uma dessas pedras lhe atingiu a fronte, cortando a sua testa. Ele ficou compadecido daquela pessoa que estava ali sofrendo, né? Sentiu a dor daquele ser humano, daquele seu irmão e levou-o para sua casa. A partir daí ele começou a acolher mais um e logo a casa estava repleta de pessoas com transtornos mentais que ele havia acolhido ali para tirar daquela situação de rua. E aí deu início a essa história toda que depois vem desaguar no asilo Allan Kardec. José Marques Garcia estava recebendo aquelas pessoas, logo a casa dele ficou cheia, não tinha como acolher mais as pessoas, e ele provavelmente preocupado com essa situação, teve um sonho um dia para vir até o local onde hoje é o hospital, aquela rua chamava-se Irmãos Antunes naquela época, e procurar um senhor que se chamava Cláudio, que esse senhor iria acolhê-lo. Ele chegou então, procurou, era um sitiante aqui, tinha um sítio nessa localidade, e o senhor Cláudio disse a ele que havia sonhado também, né, que uma entidade qualquer havia dito a ele que ele seria procurado e que ele deveria doar um espaço para uma obra, para uma entidade. E assim foi feita a doação desta área, né, na rua então Irmãos Antunes, que depois veio a mudar de nome para José Marques Garcia, foi doada pelo senhor Cláudio ao senhor José Marques, aí a Fundação Espírita Allan Kardec, que estava nascendo naquele momento, o espaço para se construir toda essa obra. A Fundação chega diante de grandes desafios, parece até que é um renascimento. A gente está passando aqui por transformações importantes, inerentes inclusive à própria evolução, né, do tecido social, do tratamento em saúde mental, né? Nós temos horizontes novos conceitos e faz-se necessário, né, que as instituições possam também se adaptar aos novos tempos. A gente tem vivido, desde os anos 70, um enfoque muito diferente. Como nós não tínhamos, nos idos tempos do século passado, os fármacos como a gente tem hoje, então existia naquele momento, quando José Marques acolhe aquele louco, considerado às vezes louco furioso, não existiam os tratamentos que depois a medicina foi conquistando. Então hoje você consegue controlar a condição da pessoa pelo tratamento farmacológico e por terapias que são consideradas muito importantes nesse tratamento, nessa terapia. Essas terapias são complementos fundamentais. Então, naquele momento, não existiam os fármacos, tinha-se então a figura dos manicômios, as pessoas eram isoladas por total falta de condições de convivência. Com os medicamentos, elas passam a conviver, de certa forma, relativamente bem, e hoje, aqueles manicômios antigos não mais existem. Nos anos 70, houve um grande movimento nascido na Itália, a partir do trabalho de um psiquiatra italiano, Franco Basaglia, que ele mostra que existem alternativas que vêm complementar esses tratamentos. Então, a desinstitucionalização dos pacientes, saindo do ambiente do hospital, aqueles que ficavam ali como que abandonados, meio que, entre aspas, aprisionados, são levados então para outras situações, residências nas cidades, tratamentos ambulatoriais que não eram contemplados na época, hoje existem. Esse é o nosso grande desafio, né? Então a Fundação hoje procura se adaptar a esse momento. Nós chegamos no ápice aqui dessa crise, né, digamos assim, do hospital. Então nós estamos trabalhando a partir de agora em novos horizontes. Já assumimos serviços ambulatoriais, que são os centros de atendimento psicossocial,
em parceria com o Poder Público, a Prefeitura Municipal de Franca, estamos assumindo também a partir de agora, né, as residências terapêuticas, que são casas nas cidades que vão acolher aqueles pacientes que ficaram abandonados nas instituições. Eles vão morar ali com mais dignidade, com uma vida mais próxima do normal, né? Isso é muito benéfico da dignidade. Então é curioso a gente perceber o seguinte, que lá atrás, Zé Marques, primeiro ele alocou vários desses pacientes em casas pela cidade, e em 100 anos nós estamos de novo chegando no momento de ter estas casas na cidade para cuidar desses nossos irmãos em sofrimento mental. Então esses desafios estão se colocando, né? Estão postos e nós estamos trabalhando para que a Fundação cresça justamente nessa modernidade do atendimento ao paciente mental. Esse trabalho todo que o Fernando colocou aí, que vem lá de 1970, que chama-se luta antimanicomial ou reforma psiquiátrica, que cuida da desinstitucionalização dos indivíduos, que é tirar eles dessas estruturas institucionais e levar para perto da sociedade, é aí que entram as residências terapêuticas. Então nós tínhamos aqui 104 moradores em 2017. A partir daí, nós pegamos a gestão dos 2 CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, em parceria com a Prefeitura, e foi possível então deshospitalizar, tirar de moradia do hospital 60 pessoas até este momento. Então a Fundação Judas Iscariotes assumiu as 5 primeiras residências terapêuticas, foi montada uma residência terapêutica em Guará. Esses indivíduos que saem do hospital, que são moradores do hospital e vão para as residências terapêuticas, eles passam a ser atendidos pelos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Então todo aquele atendimento psiquiátrico, psicológico, de terapia ocupacional que ele tinha no hospital, ele passa a ter no CAPs e ele passa a morar em casas, que são 10 elementos por casa, 10 moradores, e as casas são assistidas por enfermeiros, por cuidadores, por uma equipe técnica e também pelo CAPS nas suas necessidades psicossociais. Então há um avanço enorme. Agora, por ocasião da diminuição dos leitos psiquiátricos no hospital, coube à própria Fundação assumir as próximas 5 residências terapêuticas. Então nós estamos no final das tratativas com a Prefeitura e muito provavelmente no mês de julho nós já vamos instalar as 5 novas residências terapêuticas, para aí receber os 35 moradores que ainda estão na Fundação Allan Kardec e mais 15 que virão de outras instituições e que são da nossa região de Franca. Então é uma mudança profunda na forma de se enxergar estas pessoas que não têm mais vínculos familiares e que hoje são moradoras de instituições psiquiátricas. Faz parte dessa grande mudança que nós estamos fazendo justamente nos nossos 100 anos. Eles passaram a viver uma vida como seres humanos, não que eles não tenham numa instituição como o Allan Kardec, por exemplo, a Fundação Espírita Allan Kardec, todos os cuidados. Mas acontece que aqui, num ambiente dessa dimensão, é preciso que tenhamos regras, existem protocolos para que tudo funcione. Você imagina uma instituição que chegou a ter 400 leitos nos anos 80, nos anos 80 e 90, para administrar todo esse fluxo de pessoas, de necessidades, por exemplo, o banho dessas pessoas. Isso tudo tem que ter uma regra, porque senão não consegue todo mundo tomar banho. Essa é horários específicos. Portanto, existem os protocolos. É uma instituição que necessita de protocolos e disciplina. Quando a pessoa sai desse ambiente, ele vai para alguma coisa mais próxima do dia a dia. Então ele toma banho a hora que ele quer, ele toma o café da manhã se quiser mais tarde. Tudo isso é possível de acontecer, né? O que não é possível num ambiente com essa dimensão, com toda essa logística que cabe numa instituição desse porte. E o que acontece ao longo do tempo? As pessoas vão perdendo a sua autonomia. Então, por exemplo, um exemplo clássico
que as pessoas que estão mais afeitas ao estudo desses problemas todos nos colocam é a questão do abacaxi, né? Um determinado paciente de uma determinada instituição foi com o cuidador da casa que ele foi transferido fazer compras no varejão, coisa que ele não faria na instituição. Então o cuidador pergunta: você quer abacaxi? Ele falou: mas não tem abacaxi. Aí ele olha e fala: não, o abacaxi está aqui, ó. Ele falou: não, mas abacaxi é amarelinho, quadradinho. Porque ele ficou tantos anos na instituição comendo abacaxi que já vinha picado em quadradinhos amarelos. Então veja só, ele perde esse contato com o dia a dia. Quando ele volta para uma casa, uma residência terapêutica, ele volta a ter essa autonomia. Por exemplo, escutar a música que ele gosta na hora que ele quer. Ele tem o seu radinho ali, acho que rádio nem existe mais, né? Agora é só podcast, essas coisas, mas enfim, ele escuta a música a hora que ele quer, a música que ele gosta, coisa que ele não teria num ambiente institucionalizado. Esse é um avanço muito grande, né? Então nós estamos nesse processo de nos adaptar a essas novas terapias, a esse novo modo de atendimento, para que a fundação ela possa ficar por mais 100 anos aí prestando serviço à comunidade. Nós, no ano passado, nós já tínhamos um problema de subfinanciamento histórico, né, de décadas. O ano passado, com os 2 anos que nós tivemos de pandemia, os nossos custos aumentaram muito e os valores vêm sem correção desde 2015. Chegamos aí no ano passado, contratamos uma consultoria de São Paulo para fazer uma análise econômica da fundação e analisar a viabilidade de continuidade com os leitos, e essa consultoria identificou que não seria possível fazer dessa forma. Não satisfeitos, contratamos ainda uma outra consultoria, uma equipe da USP aqui de Ribeirão Preto, extremamente especializada nesse contexto hospitalar e ambulatorial, que também deu o mesmo diagnóstico, né, que nós já estávamos observando. Então não havia mais condição de conduzir a fundação naquela formatação que se tinha com os preços recebidos. Muito bem, para se ter uma ideia, nós chegaríamos no final desse ano com 3.700.000 reais de déficit, e o ano que vem seriam mais 6 que acumular-se-iam. Nós íamos chegar lá no final do ano que vem com 10 milhões de reais de déficit. Então a fundação simplesmente estaria numa condição falimentar. Nós já não teríamos condição de pagar salários agora em setembro. Pois bem, aí nós temos que tomar decisões rápidas e decisões duras. A decisão que nós tomamos em março foi de encerrar os leitos psiquiátricos, o atendimento nos leitos psiquiátricos, para termos condições aí de fazer um acerto de todo esse escopo de déficit que nós temos hoje e que nós possamos planejar a fundação sobre essa nova ótica que a gente está tratando aqui, né, para garantir que ela possa sobreviver mais 100 anos. Senão nós estamos correndo o risco de daqui a um ano a fundação ter que vender todo o seu patrimônio para poder pagar dívidas. E aí a gente não vai fazer atendimento mais em CAPS, residência terapêutica, desenvolvimento humano, que é um outro grande projeto que a gente vai falar aqui também. Então foi necessário fazer essa mudança. Uma pergunta que vem sempre depois que a gente fala do fechamento dos leitos é: para onde vão essas pessoas? Não é? Segundo essa mesma regulamentação que o Fernando já colocou aqui, que teve início lá em 1970, dessa reforma psiquiátrica, as internações de urgência psiquiátrica, elas devem ser direcionadas para hospitais gerais e não mais em hospitais psiquiátricos. Essa é a regra. Por isso que eles subfinanciam os hospitais psiquiátricos. Na verdade, a orientação é que ao longo do tempo se fechem todos os hospitais, não é? Então nós estamos aqui antecipando essa fase no momento em que a gente tem condição de fazer um outro planejamento ainda. Muitos hospitais pares nossos já estão falidos, não tem mais nem condição de fechar. Então nós estamos fazendo essa transição. Essas pessoas então agora, elas serão direcionadas para hospitais gerais, né? Então nós temos aí já o governo do estado, a prefeitura se movimentando para disponibilizar leitos nesses hospitais para receber essas urgências e emergências, uma vez que as pessoas continuam precisando de leitos de estabilização especializados em psiquiatria. Haverá uma mudança, muito provavelmente
Os primeiros movimentos aí vão causar algum desconforto inicial, mas a gente acredita e faz votos que os órgãos públicos possam equilibrar essa oferta de leito para que não haja desassistência para essas pessoas que necessitam tanto dessa operação em alguns momentos da sua vida. Na verdade, esse movimento, essa decisão dura, né, até de certa forma traumática, não só para a fundação, mas também até para o estrato social em que a gente está inserido, foi tomada depois de várias ações que nós fizemos junto ao governo federal, governo estadual, governo municipal, né? Tivemos reuniões do Ministério da Saúde, com o próprio ministro da Saúde, e ali existe uma limitação muito grande de financiamento. Então, quer dizer, a gente está trabalhando num contexto em que o serviço que nós temos para oferecer, ele também não tem a contrapartida da remuneração, né? A par da mudança no entendimento, no enfoque, nós também temos essa dificuldade que não existe o financiamento. Então, como o Mário colocou, para não haver uma situação de falência mesmo, a gente precisa colocar os pingos nos is. É falência, quer dizer, termina a fundação. É que nós fomos obrigados, até com orientação do próprio curador, o promotor de justiça estadual, que é o curador daqui da fundação, ele nos orientou que nós descontinuássemos o serviço que sangra a instituição diuturnamente. Então é uma atitude traumática, sim. Vai causar deslocamento de ar? Com certeza. Mas a gente espera e confia, né, que o poder público vai achar os caminhos para que a população não fique desassistida. Então, nessa linha de preservação do patrimônio da Fundação e da sustentabilidade da operação, como nós anunciamos aos entes públicos que não teríamos condições de continuar atendendo as internações psiquiátricas do SUS, o poder público, sobretudo a Secretaria Estadual de Saúde, tentou leitos em outros prestadores de serviço, sobretudo os hospitais gerais, posto que esta é a orientação da Secretaria Estadual de Saúde, que as internações psiquiátricas devem ocorrer tão somente em hospitais gerais. A verdade é que os hospitais gerais estão sobrecarregados nos seus atendimentos e, portanto, não é tão fácil assim conseguir estas internações, estes leitos para internação psiquiátrica. É necessário todo um aparato de atendimento, uma ala separada, e não foi possível. No dia, então, 27 de junho, nós conseguimos chegar a um acordo para a preservação de 60 leitos de atendimentos para o Sistema Único de Saúde, internações em casos agudos. Foi feito um acordo entre município, Estado e União, cada um pagando um valor dentro desse pacote de 60 leitos. Não mais recebemos por internação, mas sim por um pacote de 60 leitos todos os meses, no valor de R$ 398. Portanto, a gente sai de uma diária de internação de R$ 102,60 para uma diária de internação de R$ 398, dando sustentação à operação. É importante a gente frisar que a Fundação não tem intenção de ganhar dinheiro com o SUS, mas é necessário o mínimo de sustentabilidade para que a gente não entre, como já dissemos para trás, num processo falimentar. Então esse foi o acordo que acontece e nós preservamos a nossa parceria com os entes públicos, recebendo os pacientes de Franca e região para um período de 6 meses a 1 ano, podendo chegar até 1 ano. Daqui a 1 ano vai ser feita uma nova rodada de negociações. Caso o Estado não consiga as vagas em outros prestadores de serviço, temos que sentar novamente e alinhar os custos para que a gente continue atendendo. Particulares, ao atendimento particular da Fundação, esse sim teve o seu encerramento agora em agosto de 2022, pelas mesmas razões já apresentadas, né, a impossibilidade de se equacionar os custos, face até também a nova orientação psiquiátrica de se buscar o tratamento ambulatorial.
Então os convênios já se movimentaram, os convênios que eram parceiros dessas atividades particulares, já se movimentaram, já buscaram novos prestadores e estão encaminhando os seus pacientes com necessidade de internação psiquiátrica para outras praças que não Franca. Então, a Fundação segue o seu caminho aqui dentro dessa reestruturação, buscando sempre continuar atuando em saúde mental. Quando nós assumimos aqui a direção da Fundação, essa diretoria que hoje é composta aqui, eu como presidente, Fernando como vice, Gabriela Garcia, tesoureira, Alan Kardec, nosso segundo tesoureiro, nós resolvemos olhar para essa mudança, para essa reforma psiquiátrica e entender o que nós poderíamos alterar na Fundação para poder criar essa expectativa de vanguarda, adaptar as novas formas de se cuidar de saúde mental e de que forma nós poderíamos planejar o que a gente chama aqui do próximo centenário da Fundação. Então nós fizemos várias visitas em várias instituições do estado de São Paulo, do estado de Minas Gerais, fomos a Goiás também, e nós encontramos em Campinas, no Hospital Cândido Ferreira, um antigo hospital psiquiátrico que foi convertido também numa linha parecida com a que estamos seguindo agora, um departamento de desenvolvimento humano, baseado em oficinas de geração de trabalho e renda. Então, o que esse departamento preconiza? Nós montamos oficinas, hoje nós temos 3 em funcionamento, que acolhem pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, seja ele crônico ou seja ele temporário, mas que estão hoje sem uma condição de trabalho por conta deste problema, ele não consegue se adaptar no mercado de trabalho. Nós recebemos essa pessoa nesse programa, fazemos o treinamento e ela entra para ser um oficineiro nessas oficinas. Então ele não é mais um paciente psiquiátrico, ele é um oficineiro, ele é um trabalhador de uma oficina. Muito bem, ele vem, tem a sua rotina de trabalho, ele tem a sua alimentação aqui, ele tem um acompanhamento de técnicos especializados que vão observar, né, o aspecto do seu problema de fundo ali psiquiátrico para mantê-lo estabilizado e ele vai fazer o seu trabalho. Essas oficinas, elas normalmente produzem alguma coisa, por exemplo, nós temos uma oficina de reciclagem de eletrônicos, onde as pessoas doam para nós os eletrônicos que vão descartar, computador, celular, televisão, rádio. Esse pessoal desmonta e nós vendemos as peças para empresas especializadas. Todo o valor que nós recebemos nessa oficina, dessas vendas, é distribuído para os oficineiros. Então isso não fica nem um centavo para a Fundação. Eles dividem esse dinheiro, eles mesmos decidem como eles vão dividir, por quem mais trabalhou, né, quem faltou recebe menos. Então eles fazem essa distribuição e com isso ele ganha uma expectativa, primeiro, do retorno da sua dignidade, da sua cidadania através do trabalho e depois dessa geração de renda. Então essas oficinas variam, eles recebem uma bolsa oficina, porque depende de quanto eles conseguem produzir. Então tem oficinas que recebem um pouco mais, oficinas que recebem menos, meses que um recebe mais, o outro recebe menos, mas isso é o de menor importância. O que se tem mais importância na recuperação desse indivíduo é justamente ele ter a dignidade do trabalho e ele ter essa renda, qual for, para ele poder ter a condição de auxiliar em casa, pagar uma conta de água, pagar uma conta de energia, comprar um presente para sua mãe, comprar um tênis novo para ele, alguns compraram um celular, computadores. Então é um trabalho que nos encanta muito, é um trabalho que hoje nós entendemos ser o mais próximo do propósito do José Marques Garcia, que é acolher as pessoas que estão hoje sem essa assistência. Porque vejam, naquela época não havia assistência médica, o Fernando bem colocou aqui, não existiam os fármacos, hoje eles existem. Mais ainda hoje, o que nós não temos de assistência é uma comunidade preparada, são empresas preparadas para acolher esse indivíduo. Não é? Então existe aí esta lacuna e nós vamos preenchendo essa lacuna com o desenvolvimento humano, trazendo ele para trabalhar aqui. Então nosso projeto é levar esse número de oficineiros que hoje está em 70, primeiramente para 200 e se o universo conspirar a gente vai levar isso para 300 pessoas mais à frente. Então esse é o grande trabalho que a gente está fazendo hoje. Já temos 3 oficinas, uma de reciclagem de eletrônico, uma oficina agrícola, onde eles produzem verduras orgânicas, vendem, e a outra de costura manual em sapatos e couro, fabricação de bolsa,
Então nós já estamos com essas 3 oficinas. A próxima oficina planejada é uma oficina de culinária e depois nós vamos trabalhar com uma oficina, provavelmente uma cartonagem, alguma coisa desse tipo, e aí o céu é o limite, é para onde nós estamos caminhando. E o interessante, né, desse trabalho é exatamente que esse antigo paciente doente mental, ele tem uma condição de se manter estável, ele não tem a repetição dos surtos. Então melhora tanto a questão mental, quanto melhora também a questão orgânica. Nós temos aqui depoimentos de médicos aqui da instituição que eles atestam que a condição, por exemplo, da glicose daquele paciente, quando ele começou a atividade, ele conseguiu controlar muito melhor, né? Pressão, tudo isso fica estabilizado, porque a pessoa tem ali a dignidade do serviço, ele se sente útil, né? Essa é uma verdadeira filantropia, que nós estamos oferecendo dignidade, oportunidade, renda para esse nosso paciente. O que não acontece quando você passa tão somente a prestar o serviço para o poder público. Ser prestador de serviço, na verdade, lógico, existe todo um contexto de apoio, de ajuda para a sociedade, para o poder público, mas deixa de ser uma filantropia na veia, passa a ser uma filantropia indireta que muitas vezes, em função de todo esse contexto de subfinanciamento, causa uma sangria muito grande nas instituições. Então esse conceito precisa ser revisto, eu penso até, aqui é um depoimento pessoal, a nível nacional. As instituições precisam se valorizar e procurar a filantropia na veia para quem precisa, seja em qual campo for de atuação, saúde, educação, assistência social. Nós temos que fazer filantropia realmente para trazer bem-estar ao semelhante e não ser simplesmente apêndices do poder público. E muitas vezes, por questões aqui que não cabe discutir, somos, de certa forma, colocados em segundo plano, né? Então essa é uma realidade que precisa ser enfrentada de frente pelas instituições a nível de Brasil. A gente está buscando aí, complementando o que o Fernando colocou, ocupar o espaço onde o Estado não está, né? Então o Estado não chega nesse indivíduo para conseguir dar para ele essa inclusão social através do trabalho e renda. Então, por isso que a gente fala aqui em filantropia na veia, né? Porque quando a gente fala no hospital psiquiátrico, nós não vamos ter o leito, algum outro hospital vai oferecer o leito, ok? Está coberta essa necessidade. Agora, esta situação do desenvolvimento humano, ela não tem uma forma de ser feita via Estado. O Estado não alcançou ainda esse tipo de possibilidade, que é justamente o que José Marques Garcia fez há 100 anos. Ele trabalhava com pessoas que não tinham o cobertor, não tinham o amparo do Estado. É o que a gente está buscando resgatar aqui nessa nova fase da Fundação. A gente já vem fazendo aí ao longo do ano, mensalmente, bimestralmente, um conjunto de lives abordando vários temas aí da saúde mental. Como nós hoje trabalhamos com os CAPs, agora vamos para as residências terapêuticas, temos toda a parte hospitalar e o desenvolvimento humano, a gente faz uma cobertura muito ampla da questão da saúde mental, da questão psicossocial. Então nós temos feito várias lives com especialistas que trabalham na Fundação, são mais de 300 pessoas que trabalham aqui, né? Nós atendemos hoje 600 pessoas por dia, né? Mesmo com a saída dos leitos hospitalares, vamos continuar atendendo 450 pessoas por dia. Então essas lives visam fazer essa cobertura, né, de todos esses aspectos da saúde mental. Em paralelo a isso, nós estamos trabalhando na construção de um livro, que já está na sua parte final, onde nós vamos contar 100 anos de saúde mental. Então nós vamos começar a construir essa história da saúde mental, na verdade não construir, mas compilar essa história da saúde mental, desde esse início onde não havia nenhum tipo de atendimento, até os dias de hoje, onde esse atendimento é tão diferente do que ele passou. Então nós vamos contar lá a história dos manicômios, a história dos problemas que ocorreram ali
dentro daquele espectro hospitalocêntrico, de onde surgiram as mudanças, por que elas são necessárias e para onde está indo a condução da saúde mental agora, já no século XXI. Então, esse livro faz parte dessas comemorações, né? E também a apresentação para a sociedade de todo esse processo de mudança que nós estamos fazendo. São grandes emoções, porque ao mesmo tempo que nós estamos aqui descontinuando um serviço que tem um grande apelo junto à população. As pessoas nos param na rua e perguntam, mas como vai ser daqui para frente? E a gente fala que, com certeza, tudo vai se encaixar, tudo vai se arrumar da melhor maneira possível, mas nós estamos aqui então com esse gás, né, da mudança, dessa situação um pouco difícil nesses meses que nós estamos vivenciando, mas isso nos dá um gás muito grande para transformar essas dificuldades em uma grande festa de renascimento, né? Eu acho que nada melhor do que a gente renascer das cinzas como a Fênix, né, e passar para a próxima etapa prestando grandes serviços aí para a instituição, para a sociedade, para o nosso município, né? Inclusive temos assim a oportunidade, a possibilidade de abraçar novos serviços. Nós não queremos brigar com o Estado. Nós queremos que o Estado seja um grande parceiro nosso e nós possamos ser um grande parceiro do município, do Estado de São Paulo, enfim, com parcerias que sejam respeitosas, com parcerias que sejam sustentáveis, né? Para que a instituição possa, com novas oportunidades de serviço, oferecer o seu patrimônio, a sua expertise, a sua capacidade de trabalho. Então, esse momento nos dá esse ânimo para que esse momento de crise seja uma comemoração, um renascimento para continuar aí com grandes oportunidades de trabalho. É desafiador, mas extremamente gratificante.